Olá, muito boa tarde. Está começando mais um programa aí na sua tarde de terça-feira, mais um programa na sua TV missionária. Está começando sempre juntos. Eu sou a Taina Félix e estarei com vocês. Se você está aí ligadinho desde cedo, teve a oportunidade de participar do programa, conhecendo as escrituras com o nosso querido amigo Pedro Cera, você viu que eu passei por ali, né? Participei ali do quadro, que é super divertido, é super legal. Então fica essa dica para você que acompanha a nossa programação, participe do ao vivo com ele. E é uma delícia e com certeza a gente aprende mais e mais e mais. Bem, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, bem forte e bem difícil também. Nós vamos falar do amor ao dinheiro. E para a gente começar, antes de fazer chamarmos o vídeo do dia, né, para a gente falar um pouco sobre esse tema, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Qual é a proteção contra os efeitos mortais do dinheiro? Opção A, não querer ficar rico. Opção B, não administrar bem o seu dinheiro? Ou opção C, um coração contente em Deus? Deixa seu comentário aí, participe. Bem, agora nós vamos começar o nosso tema do dia e nós vamos contar com uma ajudinha aí do nosso pastor Leonardo Campanha. Esse assunto já foi tema de EBD e ele tratou de uma forma muito rica. E nós começamos falando o seguinte: amor ao dinheiro. Por que esse tema é tão importante e existe a necessidade de ser abordado? Acompanhe aí. Eu quero falar com vocês hoje sobre dinheiro, mais especificamente sobre amor ao dinheiro. E talvez você possa estar se perguntando o porquê a gente falar sobre dinheiro. Nós estamos numa escola bíblica, então a nossa ideia normalmente é estudar a Bíblia e a forma como ela se relaciona com a nossa vida. E você pode estar pensando, faz sentido? Será que faz sentido falarmos sobre dinheiro num horário tão importante da nossa semana, um horário onde nós paramos para estudar as Escrituras? E eu vou defender que sim, eu vou defender que faz sentido e nós veremos que esse é um assunto bastante importante. Em primeira coisa, nós precisamos entender que é importante falar sobre o dinheiro, porque após a queda, a nossa relação com a criação foi afetada. Então, Deus criou o mundo perfeito, Deus criou os seres humanos perfeitos, e após a queda, ambos foram corrompidos pelo pecado. E, naturalmente, quando isso acontece, o nosso coração, então, ele passa a ser influenciado pelo pecado. Nós que fomos libertos da escravidão do pecado por Jesus Cristo, não mais sofremos com a escravidão do pecado, mas nós ainda sofremos, de alguma maneira, a influência do pecado. Nós ainda somos levados a tomar decisões erradas, nós ainda somos levados a pecar contra o nosso Deus, porque ainda nós cedemos às tentações, nós ainda sofremos alguma influência desse pecado. Uma outra coisa bastante importante é que uma vez que a nossa relação com Deus foi afetada pelo pecado e a relação com a criação também foi afetada, acaba acontecendo que muitas vezes nós buscamos mais a satisfação nas coisas criadas do que no Criador. Veja como isso é perigoso. O nosso coração deveria se satisfazer no Criador, e nós, muitas vezes, buscamos a satisfação nas coisas que foram criadas, tá certo? Então, esses são motivos aqui que eu estou levantando para defender a importância de tratarmos desse assunto. E se nós tendemos a buscar satisfação naquilo que foi criado e não no Criador, em muitos momentos nós seremos tentados a buscar a nossa satisfação no dinheiro e não em Deus. E uma outra coisa importante é por conta do espírito da nossa época. Nós vivemos num período em que a relação com o dinheiro é muito deturpada. As pessoas acreditam ser aquilo que elas possuem. As pessoas dão uma grande importância para o dinheiro e para as coisas que o dinheiro pode comprar. E acabam se esquecendo daquilo que é mais importante, a relação com o nosso Deus. Uma vez que nós fomos afetados pelo pecado, nós
normalmente, né, todos os cristãos de todas as épocas acabam sofrendo influências da sua época, da maneira como a sua época pensa. E, naturalmente, nós somos influenciados pela maneira que o mundo pensa a respeito do dinheiro. E é por isso que é um assunto muito importante que nós tratemos. É importante nós tratarmos, pois, se o mundo possui uma relação bastante equivocada com o dinheiro, o mundo busca a sua redenção no dinheiro, o mundo busca a sua satisfação no dinheiro, o mundo busca a sua alegria no dinheiro. E nós sabemos que fora de Cristo não há satisfação, não há redenção, não há alegria. E se o mundo possui uma visão errada do dinheiro e ele tem influenciado a igreja, é natural que nós, dentro da igreja, tratemos e falemos a respeito desse assunto. Acho que ficou claro por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. E como a igreja tem um papel importante em ensinar. Bem, agora eu faço uma pergunta para você. Você entende, é claro para você, quando você ouve assim, que é do coração que procede nossos desejos, né? Para você, isso é claro? Você compreende isso de verdade? Sabe qual seria a relação do coração e o dinheiro? O Léo vai nos explicar. E nós vamos ver nas Escrituras que do coração procedem os nossos pensamentos. Nós não trataremos aqui de todas as passagens bíblicas, mas do nosso coração procedem os nossos pensamentos. Do nosso coração procedem os nossos sentimentos. E do nosso coração procedem os nossos desejos. O coração do ser humano é a sede da sua alma. É a nossa alma que define quem nós somos. É a partir daquilo que está enraizado no coração, as nossas crenças mais fundamentais estão no nosso coração, são elas que guiarão o nosso coração a tomar as decisões, a maneira como nós nos relacionamos com a criação. Então, é a partir daquilo que nós cremos, daquilo que está em nosso coração, que nós nos relacionamos com Deus, com o próximo e com toda a criação. E, naturalmente, é aquilo que está no meu coração, aquilo que eu creio que conduzirá a minha relação com o dinheiro. Então, mais importante aqui, olha o alerta para nós, mais importante do que a maneira como o mundo se relaciona com o dinheiro, nós devemos pensar na maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro. Você deve pensar a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Porque por mais que possa existir influências vindas de maneira externa, é o nosso coração que tem a decisão final. É a partir dele que nós nos relacionamos com as coisas. Portanto, eu quero te fazer um convite nessa tarde, para que você reflita a sua relação com o dinheiro, a relação do seu coração com o dinheiro, o que essa relação revela sobre você. Sabendo de tudo isso, vem aquela pergunta, mas como vencer esse desejo pelo dinheiro? Como tornar esse equilíbrio na minha vida e viver de uma forma que agrade a Deus? Quando nós olhamos para esse texto, o que Paulo está apontando é que um crente que tem uma vida de intimidade com Deus, essa ideia da piedade, uma vida de relacionamento íntimo com Deus, através da leitura bíblica, meditação bíblica, oração e prática daquilo que Cristo nos ensina. Isso é a ideia de piedade, quando nós vivemos em conformidade com as Escrituras, numa vida de intimidade com Deus. Ele fala, olha, quando você vive dessa maneira e você possui contentamento, você tem a fonte de riqueza que você precisa. Primeiro, porque você aprendeu a descansar, que o Deus soberano está te sustentando e Ele te deu o que você precisa. Por isso que a piedade com contentamento, se contentar com aquilo que Deus deu, você valoriza a sabedoria divina, você valoriza o amor divino, você valoriza a santidade divina que cuida daqueles que lhe pertencem. Verso 7, olha que coisa interessante. E por que isso? Por que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro? Porque nada temos trazido, nem coisa alguma podemos levar dele. Veja o paralelo, nada, nem coisa alguma. Temos trazido e podemos levar.
Paulo está falando. Sabe por que a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro? Porque para esse mundo nós não trouxemos nada. Aqui claramente, né, faz menção às palavras de Jó, né? Trouxemos nada para esse mundo. E a consequência é, nós também não levaremos. A piedade com contentamento é a grande fonte de lucro porque ela foca naquilo que é eterno. Ela tem a sua perspectiva eternidade. Ela tem no seu coração esse contentamento, conduz a uma vida de pensamento na eternidade. Ela se preocupa com os frutos, como Jesus Cristo fala, né? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. São esses frutos que permanecem na eternidade que são importantes. Esses frutos são as pessoas que serão convertidas através da sua vida e que Deus te usará para trazê-las, né? Olha só, Mateus contribuindo para essa verdade, né? Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja, nós somos orientados a pensar na perspectiva eterna, nós somos orientados a acumularmos tesouros nos céus, mas muitas vezes, muitos de nós temos pensado na perspectiva terrena, nós temos pensado no acúmulo de tesouros aqui nessa terra, temos depositado a nossa confiança do nosso futuro, da nossa saúde, naquilo que o dinheiro pode comprar, na nossa previdência. Eu não estou falando que é errado ter previdência, mas quando eu deposito a minha esperança, a minha confiança no futuro, na previdência, eu estou errando. Porque a minha relação com o dinheiro está equivocada. O meu futuro está garantido porque Deus, o soberano Deus, cuida de mim, controla a minha vida, deu o seu Filho por mim para me redimir, para me livrar dos meus pecados. É por isso que nós temos que ter na perspectiva da eternidade. Nós devemos, então, ao invés de nos preocuparmos em acumularmos tesouro aqui na terra, nós temos que estar preocupados em acumular tesouros na eternidade. Nós temos que estar muito mais preocupados de que maneira nós conseguiremos obter tesouros para a eternidade. E isso nos levará a uma vida de piedade com contentamento, uma vida de intimidade com Deus e uma vida de investimento, de dedicação na obra do reino de Deus. O assunto está tão bom, eu acho que ficou tão claro que aí nós precisamos fechar o tema de hoje e o Léo faz o encerramento para nós. Quando nós pensamos na glória de Deus, quando nós colocamos a glória de Deus na perspectiva da nossa vida, nós temos um motivo para ir para frente, nós temos motivo para levantarmos de manhã, força para irmos em frente, força para enfrentar os desafios dessa vida. Toda vida humana aspira a algum tipo de glória. Se não é a glória de Deus, é algum tipo de glória terrena. Pode ser dinheiro e possessões, ou aceitação e respeito. Talvez realização e sucesso, ou proeza intelectual e perspicácia filosófica. Quem sabe seja o poder de controlar pessoas, o afeto de certa pessoa, ou um determinado padrão de vida. Paul Tripp está falando aqui, de uma forma muito sábia, de bastante bíblica, que quando nós perdemos de perspectiva a glória de Deus, quando Deus não é mais o centro da minha vida, o centro do meu coração, quando o meu coração não busca mais a satisfação em Deus, qual que é o natural de acontecer? Natural de acontecer é que eu busque um substituto. Eu perco aquilo que é essencial e coloco-me numa relação equivocada, uma relação errada com alguma coisa. E essa relação pode ser o dinheiro, pode ser posses, pode ser um padrão de vida. Essencialmente, a nossa vida é uma questão de adoração. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos algum outro ídolo. Então, quando nós buscamos a satisfação em coisas, em uma delas o dinheiro, isso significa que ainda não encontramos a satisfação em Deus. Quando nós buscamos satisfação em coisas dessa terra, em coisas desse mundo caído, isso revela do que o nosso coração ainda não encontrou a satisfação plena em Deus. Meus irmãos, nós, nessa jornada de santificação que nós estamos, é natural que nós lutemos contra as influências do pecado. É natural que nós lutemos contra os ídolos do nosso coração.
O nosso coração, como diria João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós tendemos a adorar muitas coisas que não Deus. Mas enquanto nós estivermos no processo de santificação, nós temos que lutar contra. Nós temos que buscar a satisfação em Deus. Nós temos que colocar cada coisa no seu devido lugar. E o dinheiro é uma delas. O nosso coração precisa estar contente com aquilo que nós temos recebido. Nós precisamos entender que a grande fonte de riqueza da vida do cristão é a piedade com contentamento. Naturalmente, o dinheiro é necessário, é importante para a nossa vida aqui na Terra. Mas que nós façamos o uso correto dele. Ele não deve dominar o nosso desejo, ele não deve dominar o nosso coração, ele não deve dominar a nossa vida, em que nós então servimos como escravos a um Senhor, abrindo mão da nossa família por conta do trabalho, abrindo mão do nosso relacionamento com Deus por conta do nosso trabalho. Nós precisamos colocar o dinheiro no seu devido lugar. Nem que isso custe que nós reduzamos o nosso padrão de vida, que nós deixemos de fazer coisas que nós fazemos hoje, para simplesmente colocar o dinheiro no seu devido lugar. Uma relação de intimidade com Deus é muito mais importante do que grandes confortos nessa terra. Uma relação correta com Deus é muito mais importante do que uma casa maior, do que um carro mais novo, do que um sofá confortável. Nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aqui essa é uma aula introdutória, e esse é um assunto extremamente amplo e complexo. O que eu queria trazer nessa tarde era apenas provocações ao seu coração, reflexões para que você possa pensar sobre isso, porque naturalmente é difícil nós enxergarmos o problema do dinheiro na nossa vida, porque nós sempre temos justificativas que parecem ser piedosas para tudo. Nós temos justificativas que parecem ser legítimas para os absurdos e para os abusos que nós fazemos do dinheiro. O meu convite a você é que você reflita nessa relação com o dinheiro, a sua relação com o dinheiro. É apenas um convite e o começo de uma mudança que pode acontecer na sua vida. E para isso eu quero te sugerir 2 livros, 2 leituras. Uma delas é Sexo e Dinheiro, do Paul Tripp, recomendo fortemente. Tem a versão digital e a versão física. E o outro, Deuses Falsos, do Tim Keller. Eu acabei pesquisando um pouco dos 2 livros, eu trouxe aqui para vocês, logicamente fundamentado nas Escrituras, e as Escrituras como elemento principal desse estudo, mas nós precisamos rever a nossa vida financeira, nós precisamos rever a nossa relação com o dinheiro. Nós temos vivido de uma maneira insana, nós temos vivido de uma maneira totalmente fora do padrão escriturístico. Nós temos buscado nos parecer mais com os de fora do que com os padrões estabelecidos por Deus. Uau, né? Que tema excelente, que abordagem incrível. E fica para a gente refletir um pouquinho sobre esse ano que está encerrando, esse ano de 2020, que não foi fácil. Muitos tiveram seus empregos tirados, não conseguiram continuar seus trabalhos. Muitos passaram esse ano mediante ajudas de irmãos e não foi um ano fácil mesmo. Talvez para algumas pessoas essa reflexão, esse entendimento tenha acontecido mediante alguma experiência vivida. Mas vamos meditar nessa palavra, vamos buscar essa ajuda em Deus e mostrar, declarar para nós mesmos quem é o nosso Senhor. Quem está no centro da nossa vida. E se você ficou interessado em assistir esse conteúdo completo, na íntegra, é só você pesquisar Amor ao Dinheiro, da EBD, com pastor Leonardo Campanha. E lá você tem o conteúdo completo, porque vale a pena. Fica essa dica aí para você. Agora é o nosso momentinho de ver os comentários e saber quem está sempre conectado aqui com a gente. E nós começamos com uma mensagem do Fernando Carvalho para o programa Capelania. Ele escreveu: Deus seja louvado pela vida do nosso querido reverendo Canelas.
Canelhas. Sentimos muito a falta dele, mas nos consola a esperança de reencontrá-lo em breve no céu que ele tanto anunciou. Foi uma homenagem ao meu amigo, o tema do programa. Foi um dia muito especial e onde a filha participou aqui com a Eleni e recordaram momentos especiais da vida do nosso reverendo. Vamos para o próximo comentário de hoje, também para o programa Capelania, da Raquel Joia. Ela escreveu: Eleni, você é muito especial, te amo. Ai, que graça, obrigada, Raquel, por compartilhar esse depoimento com ela, com a gente, né, com todos. E Eleni é sempre muito especial. Agora vamos às notícias do dia e ficar aí informadinho dos acontecimentos aqui da IPP. E nós começamos falando de uma notícia muito boa e emocionante. É do Natal Sertanejo, esse foi o nome que passaram pra gente. E é o seguinte, a foto vai aparecer na sua telinha. Com a generosidade e ajuda da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, foi possível levar alimento à mesa de 25 famílias no sertão de Jaguaribara, no Ceará. A Igreja Presbiteriana em Jaguaribara agradece a toda a generosidade da Igreja Presbiteriana aqui de Pinheiros por essa ajuda que foi com as cestas básicas. E se você quiser contribuir para que mais famílias possam ter esses alimentos também em casa, é só colaborar no valor de R$ 40,90 e você vai estar também ali distribuindo alimento e ajudando uma família, ainda mais nesse final de ano. Vamos agora falar de arte, refletir um pouquinho, meditar por meio da arte. E aí vem essa imagem que aparece na sua tela ali, que essa imagem é a famosa do computador, né? Dá aquela travada e você, ai meu Deus, deu erro. E a mensagem é essa que tá ali: já tive erros que amei cometer. E de fato, muitas vezes, por isso que é tão difícil a gente tratar, né, o pecado, mudar. Porque tem muitos pecados, muitos erros que a gente comete e a gente tem apego a eles. Talvez essa mensagem faça muito mais sentido para uma pessoa que não tenha nascido no lar cristão, no lar evangélico, e que conheceu a Deus, conheceu a Cristo depois de uma certa idade. E aí, quando ele olha para trás e vê, gente, eu não sabia de nada disso, eu cometi muitos erros, mas não pode se julgar, se culpar tanto, porque ele não conhecia a palavra de Deus, ele não tinha essa nova vida, essa nova experiência. Então não se julgue. Uma vez que você aceita Cristo, uma vez que você já confessa seus pecados, você já é perdoado. E essas experiências, esses erros ficam para trás. Não pode falar, foi horrível, porque a gente às vezes vivia de uma forma, se divertia, achava aquilo agradável, mas depois que a gente aprende que tem um conhecimento, isso passou a página, virou a página e não faz mais sentido nenhum para nossa vida. E esse desenho foi do @DeUmQuarto. Pode ir lá no Instagram, segui-los, tem uns desenhos, umas mensagens bem legais. E o que bombou nas redes? O que bombou nas redes foi esse post aí do Thiago Grulha. Não transforme a sua vida em um eterno acerto de contas. Ai, muito legal. Então, tem tudo a ver com o tema de hoje. E aí eu já trouxe esse post e a gente está falando das nossas vidas, mas muitas, né? Esse post ele teve muitas curtidas e muitos comentários, mas se você tiver a oportunidade de você ir lá no @Thiago com H Grulha, você vai ter a oportunidade de ter acesso a um texto muito legal para este post, que não é só essa frase não, tem um texto super interessante, vale super a pena você ler. Se você for com vontade, dá uma zapeada lá no Instagram do Thiago Grulha e acompanhe esse post aí, comente, curta e compartilhe. Agora nós vamos à foto do nosso telespectador, do nosso web telespectador. E a foto de hoje é dela. Eu tô sem o nome, eu não recebi o nome, mas eu recebi a foto e ela estava assistindo ali o Sempre Juntos. Ela mandou uma mensagem: agradeço a Deus por essa TV e que vidas sejam alcançadas e salvas. Estou até deixando de fazer algumas coisas em casa para ficar aqui meditando na palavra do Senhor.
Você não está deixando, você está ganhando. Quando a gente busca conhecer mais de Deus, quando a gente dedica o nosso tempo ao Senhor, a gente ganha. A palavra de Deus nunca volta vazia e ela sempre causa uma mudança, uma transformação na nossa vida. Que Deus te abençoe, que você possa continuar nos acompanhando e ter uma vida edificada na sua caminhada cristã. Nós estamos chegando agora naquele momento que eu gosto muito, que é a caixa das lembranças. Roda a vinheta aí para você depois, logo em seguida, ver o que eu preparei para. É muita emoção, até me atrapalhei aqui, né? Para você ver o que eu preparei para você. E a nossa caixa das lembranças é essa daí que tá na sua telinha. Foi o curso de cinema que a TV participou, a comunicação aqui da igreja participou desse curso, né? Vários irmãos aqui da igreja fizeram. Essa produção toda aí é da nossa equipe aqui. Antes de existir TV, gente, foi bem no comecinho, foi uma parceria com a For You Filmes. E esse curso aconteceu em 2018 e acho que ali já foi aquele comecinho para que esse projeto da TV viesse a existir. Foi o princípio ali, já que deu o gostinho de continuar trabalhando e criando cada vez mais coisas criativas, trabalhos para o reino. E nós chegamos ao final do nosso programa. E a nossa pergunta do dia era essa: qual é a proteção contra os efeitos mortais do dinheiro? Opção A, não querer ficar rico? Opção B, não administrar bem o seu dinheiro? Ou opção C, um coração contente em Deus? E a opção correta é a opção C, um coração contente em Deus. Acho que ficou muito claro isso no vídeo de hoje. E a minha pergunta é: você está profundamente satisfeito com Deus a ponto dessa satisfação, esse contentamento não desabar, mesmo quando as coisas não estão indo muito bem? Como que está o seu contentamento em Deus? Como está a sua alegria e satisfação nele? Precisamos saber que Deus, ele é glorioso em tudo. Ele é suficiente em tudo para nos dar aquilo que nós precisamos. Eu tenho uma indicação de um livro também, que é esse aqui, do John Piper. John Piper, Dinheiro, Sexo e Poder. Dinheiro, Sexo e Poder. E Vivendo na Luz, né? Dinheiro, Sexo e Poder. Fazendo o melhor uso de 3 oportunidades perigosas. E tem aqui uma parte que fala: aprendi a estar contente. Acho que todo mundo conhece esse texto. Aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei estar humilhado e sei ter abundância. Em toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de encarar fartura e fome, abundância e necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. E aí vem um complemento. Em outras palavras, usando termos mais modernos, quando o mercado de ações está em alta, Paulo recebe um bônus. E ele diz: considero Jesus mais precioso, valioso e suficiente que minha riqueza cada vez maior. E quando o mercado de ações está em baixa ou há um corte do seu salário, ele diz: considero Jesus mais precioso, valioso e suficiente que tudo o que perdi. A glória, a beleza, o valor e a preciosidade de Cristo são o segredo do contentamento que impede o dinheiro de controlá-lo. Foi só para complementar mesmo a mensagem de hoje. Vamos meditar nisso, ainda mais agora que está chegando no final de ano, porque as pessoas às vezes estão focadas em festas, em comprar presentes, em comprar um item novo. Vamos avaliar alguns interesses, algumas prioridades que nós temos dado ali e, seguir ali o caminho e estar contente com tudo que Deus nos deu. Gente, que Deus te abençoe. Fique agora com Mulher e Esperança e, se Deus quiser, amanhã eu estarei aqui. Tchau, tchau!